Fala galera abençoada! Então hoje, no penúltimo vídeo dessa série, eu vim contar para vocês como Deus derramou a cura e a libertação sobre tudo isso que eu vivi. E então falar como Deus mudou a minha história. Então, como eu já tinha começado a falar no vídeo anterior, a minha cura e a minha libertação começou através da terapia, que, como eu disse, é extremamente importante que a gente procure ajuda médica. É extremamente importante que a gente tenha pessoas à nossa volta que nos apoiem, que entendam o que nós estamos passando e nos ajudem nesse processo. Mas hoje eu vou falar do lado espiritual, do sobrenatural de Deus, como Ele derramou isso na minha vida através do seu poder. Então lembra que lá no outro vídeo eu disse que Deus começou o meu processo de cura e libertação lá na terapia, mas Ele encerrou em outro lugar? Então, esse outro lugar foi um seminário de cura e libertação que aconteceu na minha igreja. Em julho de 2016, eu fiz uma transição de uma igreja para outra e nessa nova igreja, para servir no Ministério Infantil, eu precisava passar por esse seminário de cura e libertação. Isso é um pré-requisito da igreja para você poder servir em qualquer ministério. Então, o motivo pelo qual eu fui para o seminário foi por conta da minha vontade de servir no Ministério Infantil. Mal sabia eu que Deus tinha marcado aquele tempo, marcado aquele momento para derramar cura e me libertar de tudo aquilo que eu tinha passado. E então, em um determinado momento do seminário, onde há palestras, ministrações referentes a determinados assuntos, houve um momento do assunto relacionado à vida sexual. E aí, então, naquele momento da oração, no final da ministração, era o momento de fazer aquela oração para se libertar de tudo aquilo que pesava na sua vida em relação a essa área. E então, naquele momento daquela oração, a gente tinha que orar e falar, Mas aí estava todo mundo à volta orando e falando cada um sobre a sua própria vida, que não dá para você ficar prestando atenção no outro, você quer saber sobre você, Se você tá de fato ali entregue para que o Senhor trabalhe na sua vida, você não vai se importar com os outros, mas você também não faz aquela oração gritada, É algo declarado, tem que ser falado, não é apenas no pensamento, mas você fala ali num tom baixo e faz essa oração e declara o desligamento espiritual que há quando há uma conjunção carnal. Eu posso fazer futuramente um vídeo mais próprio sobre isso, se o Senhor me direcionar, se pessoas aqui tiverem também essa curiosidade, mas enfim, resumindo, quando você tem um ato sexual, você está ligando a sua alma à de outra pessoa. E aí, então, naquele momento, o Senhor trouxe à minha memória que mesmo que o cara não tenha conseguido, de fato, concluir o ato, eu tinha uma ligação emocional referente àquilo, De toda a dor que eu passei, enfim, todas as coisas que realmente o abuso abriram as portas do mundo espiritual na minha vida. E aí então o Senhor me levou a fazer essa oração, me desligando espiritualmente dessa pessoa, mesmo que eu não soubesse o nome, o Senhor me trouxe na mente o rosto da pessoa, e então eu fiz aquela oração dizendo: eu me desligo nesse momento espiritualmente dessa pessoa. E foi ali nesse momento que o Senhor começou a me libertar de todas essas coisas do passado que tinham acontecido comigo, seja lá do abuso, da pornografia e também referente a essa questão emocional, que me fez gerar aí a síndrome do pânico.
Então ele estava derramando sobre mim uma cura e uma libertação completa sobre tudo que tinha acontecido e não apenas de uma das coisas. E então ali, seguindo esse momento daquela oração, eu comecei a orar pedindo para que o Senhor limpasse a minha mente de todas aquelas imagens referentes à pornografia. Porque aquilo era uma coisa que tinha ficado tão impregnada na minha mente que eu já estava num estágio que eu não precisava mais assistir. Bastava eu fechar os olhos e as imagens vinham na minha mente. Entende? Essa questão é algo tão profundo, né? Abre uma porta, abre algo tão profundo na nossa alma que muitas vezes a gente chega nesse estágio, onde você nem precisa ficar consumindo mais, apesar de ser algo recorrente, né? Porque quanto mais você vê, mais você quer. Mas naquele momento que eu já tinha decidido e eu já tinha parado com aquilo, aquelas imagens gravadas na minha mente continuavam me atormentando mesmo depois de eu ter decidido parar, mesmo depois do Senhor já ter começado a tirar isso da minha vida e eu não procurar mais, e eu ter tomado a decisão de que eu não ia mais fazer, mesmo assim, ainda as imagens continuavam na minha mente. E então ali naquela oração eu comecei a pedir: Senhor, apaga. Eu quero a minha mente nova, eu quero a minha mente transformada, eu quero a minha mente limpa. Era isso que eu queria, era isso que eu orava naquele momento ali no seminário, né? Porque, como eu falei, era sobre essa área como um todo, aquela cura e aquela libertação, aquela oração que a gente estava fazendo no final daquela ministração. Então eu já aproveitei o momento, depois que eu entendi, né, que era isso que o Senhor estava fazendo, e já engatei a oração ali, já comecei a pedir para o Senhor limpar a minha mente de tudo aquilo. E aí, então aquelas imagens foram sumindo, né? Eu ali orando de olhos fechados, e aí eu comecei a pedir para que aquela limpeza começasse a acontecer, e as imagens foram sumindo, mas eu falei no outro vídeo e vou continuar falando, tudo é um processo. Eu não vou aqui falar para vocês que, nossa, simplesmente apagou, é só fechar o olho, eu não vejo mais nada. Não, existe um processo para tudo. Foram anos que eu passei consumindo aquilo. Isso não simplesmente sai de uma hora para outra. E aí então eu entendi que aquilo seria um processo para mim. Que sim, o Senhor começou ali a fazer aquela limpeza, mas que eu tinha que entender, até por conta do inimigo não me colocar contra Deus, né? Porque naquele momento eu podia pensar: nossa, eu tô aqui orando, pedindo para que o Senhor limpe, eu não quero mais ter isso, e daí de repente continuar vendo e falar: ué, né? Como que Deus não pode limpar tudo isso? Porque ele tem propósito em tudo, ele tem um processo para tudo, e é isso que a gente precisa entender. Já ouviu falar que a pressa é inimiga da perfeição? Pois é, já viu algo que foi feito assim tão rapidamente não ter que ser refeito depois? Justamente porque não teve o tempo do processo necessário para que aquilo fosse permanente. Então é a mesma coisa. Por isso que Deus trabalha através de processos, para que realmente seja algo perfeito, como tudo o que Ele faz. E aí, então, claro que no decorrer do tempo após o seminário, essas imagens foram se apagando. Mas lembra que eu falei lá no outro vídeo sobre esse assunto, que você tem que cuidar com aquilo que você coloca diante dos seus olhos novamente depois que você passa pela libertação. Porque aí Deus limpa tudo que estava na sua mente lá para trás, mas aí de repente você vem e coloca aquilo diante dos seus olhos de novo. Aí não dá, né? Então, a partir daquele seminário, eu entendi que Deus tinha derramado todo o seu amor através da cura e da libertação sobre tudo aquilo que eu passei. Então, a partir dali, eu não tive mais crises de síndrome do pânico, porque eu entendi que lá na terapia, Jesus tinha pego na minha mão, de fato,
para me conduzir até aquele momento de encerramento da minha cura e da minha libertação. E aí então o Senhor me deu a paz sobre isso. Mas em relação à oração de libertação através do desligamento de almas que eu fiz, que eu acabei de contar para vocês, Deus ainda tinha algo além para de fato encerrar, como diz, fechar com chave de ouro essa libertação sobre mim em relação a tudo o que me aconteceu, ao abuso, à pornografia, ao síndrome do pânico, tudo aquilo que acarretou através desses 20 anos que eu passei esperando por essa cura, o Senhor terminou numa outra oração que eu vou contar para vocês no último vídeo dessa série. Então aqui, como eu falei lá no vídeo anterior, que a gente precisa buscar ajuda médica, profissional, amigos, líderes, parentes, enfim, pessoas que possam nos ajudar de forma natural, de forma humana. Nesse vídeo aqui, eu quero te dizer que buscar a ajuda espiritual é algo conjunto com o natural. O natural com o sobrenatural andam juntos. Então não tem como você ter essa cura e essa libertação de uma forma completa se você buscar apenas uma dessas duas coisas. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena e não o contrário. A nossa casa, de fato, não é aqui. Vivendo aqui, nós precisamos nos mover de forma natural, ou seja, buscando a ajuda médica, por exemplo. Mas, se nós entendermos a frase que eu acabei de falar, sabemos que precisamos dessa cura na nossa alma, no espiritual, para que ela seja verdadeiramente completa. Então, o meu conselho aqui para você, porque quem convence é o Espírito Santo, é que você procure, além da ajuda profissional, a ajuda espiritual. Se você já faz parte de uma igreja, se você conhece alguém que vai a uma igreja, enfim, se você tem esse contato ou conhece alguém que tenha, busque essa ajuda no espiritual. Pergunte na sua igreja se não tem um culto específico sobre isso, se não tem um seminário como tem na minha igreja, por exemplo, que são 3 dias de seminário sobre isso. Ou se tem um pastor que trabalha nessa área dentro da igreja. Ah, Joyce, mas na minha igreja não tem essas coisas. Se duvidar, eles nem acreditam nisso. Então entenda que a igreja com o I maiúsculo são as pessoas que, usadas por Deus, nos ajudam principalmente nesses momentos em que nós precisamos nos libertar das prisões do inimigo. E então, caso não tenha na sua igreja, converse com o seu pastor, conte tudo o que você está passando e diga que você então vai procurar um ministério, uma outra igreja que tenha. E isso não significa que você está mudando de igreja, que você está desrespeitando a autoridade espiritual do seu pastor. Afinal, você está ali conversando com ele justamente para isso, demonstrando esse respeito por ele, e então vá atrás da sua cura e libertação. Porque Deus tem muito para derramar sobre a sua vida e fazer de você alguém verdadeiramente livre, assim como Ele me fez. Então não esquece, semana que vem tem o último vídeo dessa série, onde eu conto como Deus colocou um ponto final em toda essa história e me deu a tão sonhada liberdade para minha alma. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que a minha experiência de como foi todo o meu processo possa ter te abençoado e ajudado a entender como funciona a questão da cura e libertação na vida de alguém, os passos que essa pessoa tem que dar, né? Buscando a ajuda profissional e a ajuda espiritual. E então, se ele realmente te abençoou, compartilha com outras pessoas para que elas também possam entender como funciona esse processo e poderem buscar a sua cura e a sua libertação
de todas as prisões que elas vivem. Deixe seu like e comenta aqui embaixo #Cura Interior. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!